Olá, sou Sávio Bittencourt. Nós estamos no nosso curso de adoção. Esse curso que está integralmente disponível em ordem no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem quer saber dessa matéria. Nós estamos tratando dos requisitos objetivos da adoção. E hoje chegou a hora de estudarmos a diferença de idade entre a adotante e o adotado. Isso está previsto no artigo 42, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Abra o seu Estatuto da Criança e do Adolescente aí, essencial para acompanhar nossas aulas, e veja que lá no parágrafo 3º do 42 está escrito o seguinte: o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado. Essa diferença de idade, ela foi incluída na lei e ela é muito antiga, e anteriormente até diferenças maiores eram exigidas, né? Mas atualmente nós estamos nos 16 anos de diferença, para que haja, primeiro, um certo paralelismo entre o que acontece na vinculação adotiva com a vinculação biológica. Geralmente as pessoas têm filhos acima de 16 anos. É possível que tenham antes, mas não é o ideal, né? Tanto que há campanhas para prevenção da gravidez na adolescência. Então, há 16 anos de diferença, é uma idade que mais ou menos se assemelha ao mínimo aceitável para que uma pessoa tenha maturidade suficiente para ser pai ou mãe da outra. Então, a despeito de nós estarmos vivendo uma grande liberdade nas relações familiares, a adoção tem como base a relação parental biológica, porque foi uma relação parental que deu certo para 99,9% das pessoas. Seus pais biológicos foram efetivamente seus pais que cuidaram, seus pais de cuidado. Eu costumo até brincar, a gente precisa adotar os nossos filhos biológicos, né? Então, às vezes coincide quem cuida com quem gera, e às vezes não coincide. Para poucas pessoas não coincide. Então, como é uma reprodução legal daquilo que acontece naturalmente, a adoção também tem essa similitude com a filiação e a paternidade e a maternidade natural. E por causa disso, nós temos a exigência da diferença entre adotante e adotado. Aqui se usa o vernáculo adotando, porque nós estamos tratando de algo que está acontecendo no meio do processo. Ele está no processo de adotabilidade, ele ainda não foi adotado, né? Mas a diferença é essa, entre um e o outro, a diferença biológica deve ser 16 anos. Isso porque a pessoa que adota, adota em obediência, adota para satisfazer o interesse próprio de adotar, ele quer formar uma família, ele quer exercer a paternidade ou a maternidade, tá ótimo. Mas ele adota conjugando esse interesse com um interesse maior, que é o melhor interesse da criança. Coincidem os interesses. E por isso exige-se que ele tenha mais de 16 anos a mais do que a criança ou adolescente, para que haja efetivamente o cuidado necessário, ou seja, a pessoa tenha maturidade suficiente para cuidar daquela criança que chega, né? Nós vimos que, pelo caput, as pessoas vão adotar acima de 18 anos, que elas são maiores para isso. Mas raramente nós vemos uma pessoa de 18 anos com condição efetiva de adotar alguém, tendo independência financeira e um grau de maturidade que permita o exercício da paternidade. Há um fenômeno social hoje em curso que é, digamos, um retardamento da paternidade biológica. As pessoas estão tendo filhos mais tarde. Antigamente as pessoas tinham filhos mais novas. E as gerações de agora, elas estão casando, se estabelecendo profissionalmente e se abrindo para paternidade e maternidade por volta dos 30 anos, às vezes até mais tarde. O que não era. As gerações anteriores, as pessoas tinham filhos muito cedo, né? A geração anterior à minha geração, nós tinha praticamente no início da vida adulta. No final da adolescência, as pessoas estavam tendo filhos. Na minha geração já foi um pouquinho mais tarde, 20 e poucos anos de idade, e agora as pessoas estão retardando esse momento porque uma série de questões sociais que não nos cabe aqui analisar. Mas é um fato concreto que a gente pode perceber nas nossas convivências. E isso tem se dado em todos os países, principalmente no Ocidente, nós temos dados mais confiáveis, e isso se dá na Europa, se dá nos Estados Unidos da América, em outros países também da América do Sul, havendo, digamos, uma maior maturidade dos pais. Eu acho
de certa forma, interessante, sem ligar para dados demográficos e para a sustentação da previdência das pessoas, que as pessoas realmente exerçam a paternidade no momento que se sentem aptas a fazê-lo, no sentido da responsabilidade que se exerce através dessa relação pessoal. É uma relação muito delicada, é uma relação que requer eh, muita responsabilidade, né? Não são só os anúncios dos McDonald's da vida que informam a paternidade e a maternidade. A pergunta é: será que esse prazo é absolutamente intransponível? Será que essa exigência de 16 anos de diferença entre um e outro, ela é insuperável em todos os casos? Ora, como regra geral, ela é fortíssima, ela deve ser aplicada, deve ser observada obrigatoriamente observada na habilitação e na indicação da criança para aquela família que está se habilitando, seja um casal, seja uma pessoa isolada. Ela deve ser observada como regra geral. Excepcionalmente, excepcionalissimamente, é possível que nós imaginemos um caso em que uma pessoa de 30 anos que trabalha numa instituição de acolhimento se apaixone por uma criança de 15 anos e queira ser sua mãe. E a criança de 15 anos não tem ninguém interessado em adotá-la. E a diferença entre essa pretensa mãe, que tem relação e convivência com a criança, e esse adolescente é de 15 anos, não de 16. Então, falta a ela um requisito objetivo para essa adoção. Mas nesse caso concreto, um caso que estamos aqui criando, eu não conheço esse caso, excepcionalmente, nós vamos poder flexibilizar a aplicação dessa regra em defesa do princípio constitucional do melhor interesse da criança. Porque todas essas regras absolutamente demarcatórias do nosso direito de família, elas continuam existindo, mas elas podem ser eventualmente flexibilizadas pelo que a Constituição Federal trouxe como novidade concreta, que são princípios fortíssimos que se aplicam como fossem regras. São princípios que são normas jurídicas que informam a direção da interpretação, informam a direção vetor jurídico do hermeneuta, mas, ao mesmo tempo, são regras concretas que podem ser aplicadas aos casos concretos, superando limitações que, no caso concreto, vão causar uma profunda injustiça. Então, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, esse artigo ele é uma regra concreta que se aplica a 99,9% dos casos. Mas se houver, como eu disse anteriormente, um caso desse, em que a única alternativa de família e amor daquela criança seja uma pessoa que seja 15 anos mais velha do que ela, o adolescente tem 15 e a pessoa tem 30 anos, e nós não vai adotar porque você tem 6 meses a menos do que seria útil, e que se dane se a criança não tem família, se o adolescente vai ficar sem esse afeto, né? Uma interpretação mais legalista seria nesse sentido e causaria uma grande injustiça e a diminuição da qualidade de vida desse adolescente. Portanto, excepcionalissimamente, esse comprovada a maturidade do adotante, comprovado que aquilo não é uma simulação, porque esse artigo também tinha e ainda tem, hoje com menos uso, mas anteriormente com mais risco, porque as regras de direito de família eram mais apertadas, não havia divórcio, etc. As pessoas podiam adotar a amante, por exemplo, ou o amante, né? Era muito mais comum no caso do homem, em função do homem exercer mais poderes e garantias do direito anteriormente à igualdade que foi obtida na Constituição de 88. Então, para dar a ela, essa pessoa que convive comigo, mas ou que tem um relacionamento amoroso comigo, algum tipo de direito, algum tipo de bem, ou a sucessão dos meus bens, eu adotava aquela pessoa. Então, aumentando, exigindo uma diferença de 16 anos, eu diminuo a hipótese disso acontecer. Isso também foi um dos motivos elencados para que essa norma fosse adotada no Código de Bevilacqua, por exemplo, chegou a ser discutido. Então, para você ver, comprovado que não é esse caso, ridículo, né? Da adoção de outro relacionamento, que não é, na verdade, de pai e de filho.
ou de mãe e de filho. E comprovada a maturidade do adotante, sendo aquela uma saída excelente para aquele adolescente, é de se abrir mão dessa regra para que essa adoção seja viável. Então, o que eu estou defendendo aqui, que é uma tendência que, principalmente depois da formulação do tema 622 do Supremo Tribunal Federal, que, de certa forma, cristaliza a paternidade socioafetiva como uma realidade no direito brasileiro, todas essas regras rígidas demais podem ser afastadas, dependendo do caso concreto, havendo uma justificativa excepcionalíssima para isso. Isso não quer dizer que efetivamente não se aplica a regra vai se aplicar sempre que não houver um caso tão diferente. Então, quando está habilitando uma pessoa, a pessoa está habilitada, só vão ser indicadas para elas crianças ou adolescentes que sejam 16 anos mais novas que elas. O Sistema Nacional de Adoção já faz isso automaticamente. Então, se uma pessoa de 30 anos se habilita para ter um filho, e ela pode fazê-lo desde 18, só serão encaminhadas para ela as crianças menores de 14 anos, para que ela seja 16 anos mais velha do que o futuro filho. Agora, nesse caso concreto que eu criei aqui no laboratório, para você entender a importância de nós compreendermos essa flexibilidade constitucional que houve no direito de família, havendo essa exceção e sendo a única saída para a vida daquela criança, a solução será não cumprir essa regra, porque é um princípio maior na Constituição Federal, que é o melhor interesse da criança, que é a prioridade absoluta, que é, na última das análises, achar a melhor solução de vida possível dentro do caso concreto da criança. Na próxima aula, voltamos com mais um debate sobre os requisitos objetivos. Até lá!